as lutas, elas contribuem para a nossa caminhada, para nos aproximar mais de Deus, porque se não tem luta, você não pode contar vitória. Quem está me entendendo? Não existe vitórias sem deserto, sem lutas, porque tudo contribui, como já disse aqui em Romanos 8:28, e a saber que todas as coisas, tudo vem com o propósito de Deus para a nossa vida. Quantos crê, digam amém. E o livro de Jó nos traz uma grande lição para nós, e nesta noite eu quero pregar sobre a fé e o caráter de Jó, em meio às provações que ele viveu e que ele passou. Bendito o nome do Senhor. E quando nós lemos, eu não posso entrar nesse capítulo 27 sem antes ler o contexto, ou o capítulo 1, que vai descrever algumas qualidades de Jó que ele possuía na sua vida. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Bendito o nome do Senhor. Quando eu falo sobre essas 4 características de Jó, ou 4 qualidades de Jó, eu posso falar do caráter de Jó. Aleluia, porque um homem sem caráter é complicado hoje. E Jó era um homem que no meio da adversidade, ele mantinha o seu caráter diante de Deus. Não só o caráter que abrangia o mundo secular, porque Jó era um homem rico, homem empresário, tinha vários funcionários, muitas riquezas. Diz a palavra que ele era o homem mais rico do Oriente no seu tempo, da sua época. Ou seja, ele tinha caráter em meio aos seus empregados, tudo quanto ele possuía. Mas não vale apenas só o caráter que abrange o mundo físico, que abrange o mundo materialista. O que vale mais é o caráter que abrange o mundo espiritual, o caráter na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque um homem de caráter, uma mulher de caráter espiritual, amados, Deus livra de todos os males, e Satanás não tem poder para tocar. Por quê? Porque mantém a sua integridade e seu caráter na presença do Todo-Poderoso. Quem entende esta palavra, levante a sua mão, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Não vale a pena só andar com uma Bíblia na mão, um paletó, dizer que é crente. Tem que ter caráter na presença de Deus, aleluia. Porque quando o homem tem caráter, pastor Ezequiel, o capeta sai fora e não chega nem perto. Quem está me entendendo? E Jó mantinha esse caráter no tempo que ele vivia. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. E eu, estudando o texto, eu descobri, aleluia, que o nome de Jó significa voltado sempre para Deus. Você entende que o nome de Jó já diz tudo, aleluia, e tem tudo a ver com as suas qualidades, com o seu caráter, aleluia, bendito o nome do Senhor. Ou seja, um homem voltado sempre para Deus. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, volte-se sempre para Deus no meio da luta. Bendito o nome do Senhor. Quem me entende, levante a sua mão e dá glória ao nome daquele que vive para tudo sempre. Jó era um homem compromissado com Deus no seu tempo, aleluia. Eu descobri que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Jó residia na cidade de Midian, para onde Moisés foi depois de sair do Egito, da sombra de Faraó e do palácio, para ser treinado lá no deserto e trabalhar com as ovelhas do seu sogro Jetro. E ali, lugar onde Jó residia, e por sua vez, segundo alguns historiadores, ele foi o tradutor, o autor, o escritor do livro de Jó. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. É interessante, amados, que quando lemos o capítulo 1, vai descrevendo, primeiro escreve as qualidades de um homem de Deus, que no seu tempo manteve a integridade, o compromisso, a fé, a perseverança, aleluia. E no mesmo capítulo vai descrever as perdas de Jó, de um homem que mantinha a integridade e a fidelidade diante do nosso Deus. E quando nós lemos o versículo de número 6, que vai dizer que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, se apresentar no meio do povo que estava, ou do
filhos de Deus que estavam ali para adorar. E o próprio Deus, ele testifica do caráter de Jó. Ele diz para Satanás assim: diz o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Quem está falando aqui é Deus, amados. Não é um pastor, não é uma pessoa qualquer. Quem está testificando do caráter de Jó é o próprio Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele testifica da nossa vida aqui na terra. Quem me entende, levante a sua mão. Ele testifica da sua vida, ele examina a sua vida, ele conhece a sua vida melhor do que mais ninguém, aleluia. E ele testifica, aleluia: ei, Satanás, tu observaste o meu servo Jó. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Quem crê que Deus está te observando, levante a sua mão. Diga isso para o teu vizinho: Deus está te observando, Deus está vendo a tua vida, Deus contempla a tua vida. Bendito o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Deus está vendo a tua vida. Quem está me entendendo, levante a sua mão e glorifica Ele nesta noite gloriosa. Tu tens observado o meu servo Jó. Olha só, irmãos, porque não tem ninguém na terra igual a ele. Então o homem era muito sério, ele era muito íntegro. O caráter de Jó era excelente, a ponto de Deus testificar do seu caráter. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Bendito o nome do Senhor. E Satanás respondendo disse, aleluia, no versículo de número 9, tendo respondido Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde. A palavra debalde significa em vão, ou seja, teme a Deus, teme Jó a Deus em vão. Tu dá tudo para ele, tudo que esse homem quer tu coloca na mão dele. Agora toca nele e vê se ele não vai blasfemar contra a tua face. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Deus não tinha nenhum motivo, amados, para tocar em Jó, mas Deus fez isso porque para mostrar para Satanás que ele era o homem de Deus, que ele mantinha a sua sinceridade no meio da provação e adversidade, no nome de Jesus. Quando Deus fala, eu estava meditando em casa essa palavra, quando Deus pergunta para Satanás: de onde tu vens? Ele diz: de passear a terra e rodear a terra. Ou seja, então ele conhecia Jó. Se ele passeava na terra, se ele rodeava a terra, aleluia, ele conhecia quem era Jó, ele conhecia a vida de Jó, assim como ele conhece a tua vida também. E o diabo sempre ele ataca na parte mais fraca da pessoa. Ele vai sondar a tua vida, ele vai descobrir, aleluia, onde era o ponto mais fraco, para que ele possa trabalhar na tua vida. Só que na vida de Jó, ele fez de tudo, mas não encontrou uma brecha para ele entrar e desarrumar a vida do homem de Deus. Quem está me entendendo, amados? Ele conhecia a vida de Jó, aleluia. Por que ele não tocava em Jó? Porque Deus guardava Jó. Por que Deus guardava Jó? Por causa da sua integridade, do seu caráter diante de Deus. Deus guarda a igreja quando a igreja mantém a fidelidade que ela precisa e deve na presença de Deus. E Deus manda, Deus entrega Jó na mão de Satanás. Vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Aí você vai observar a narrativa. Quando o diabo vai começando a tocar em Jó, ele vai começando a perdendo as suas coisas. E começa pela matéria, pelo materialismo, pelos os gados, a fazenda, tudo quanto ele tinha, aleluia, bendito o nome do Senhor. Depois toca dos filhos de Jó, aleluia, e ele não fica satisfeito. Você observa o capítulo 2, ele se apresenta mais uma vez e Deus repete as mesmas palavras para ele: tu tem observado o meu servo Jó. Jó já tinha perdido fazenda, dinheiro, tudo quanto ele tinha, a riqueza que ele tinha. Já tinha perdido os filhos dele que morriam os 10 de uma só vez, aleluia. E no capítulo 2 nós observamos que Jó já estava quebrado pela perda, aleluia. E o diabo vem de novo, Deus repete as mesmas palavras: tenho observado o meu servo Jó, homem reto, sincero, desvia-se do mal e é temente a Deus.
Aí Satanás, ele repete as mesmas palavras e acrescenta mais: pele por pele, tudo que o homem tem toca nos ossos dele, toca na pele dele, para ver se ele não vai blasfemar contra a tua face. E Deus fala: vai, Satanás, só não toca na alma dele, só não toca nele. Aleluia. E Satanás se manifesta, e diz o texto que ele coloca sobre Jó uma chaga mortal, aleluia, do alto da cabeça deste homem, bendito o nome do Senhor. Aí começa as lutas deste homem, queridos. Mas o que me chama a atenção, que no meio de tanta coisa que Jó passou, ele manteve a sua integridade diante de Deus. E uma coisa, detalhe, tem muita gente ali que pede a paciência de Jó. Senhor, me dá a paciência de Jó. Você consegue enterrar 10 filhos como ele enterrou? Você consegue superar tudo que você perdeu? Que é um conselho: não peça para Deus a paciência de Jó, porque você não vai suportar a prova. Se você passa por uma luta desse tamanho, já quer largar a cruz, meu filho, quer sair da igreja, nunca vi mais para os cultos, coloca impedimento em tudo por causa de uma luta, de uma prova, aí você quer a paciência de Jó. Não faça isso, porque você não vai suportar a paciência de um homem íntegro que sofreu para manter a sua integridade e a sua fidelidade a Deus. Quando eu leio o capítulo 27 que nós lemos agora, amados, Jó está no meio do problema, Jó está no meio do cativeiro, Jó está no meio de tanta adversidade que ele estava passando. Ou seja, Jó estava quebrado, e ele tinha todos os motivos para deixar Deus, para blasfemar contra Deus, para largar a palavra, mas não, ele manteve a sua integridade. Quando eu leio esse versículo de número 1, que diz, do capítulo 27, você pode me acompanhar. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: vive Deus. Ou seja, no meio da luta, Jó reconhece a existência de Deus. No meio da luta, Jó reconhece que Deus poderia livrar ele de todos os males que ele estava passando. Bendito o nome do Senhor. Levante a sua mão nesta noite, que eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer que no meio da luta Deus está te vendo. No meio da luta Deus tem poder, aleluia, para livrar você, sua família, de todos os males desta vida. Bendito o nome do Senhor. Quem está entendendo essa palavra, levante a sua mão. No meio da adversidade, Jó reconhece a existência do Todo-Poderoso, amados. E às vezes nós passamos pela luta e nós esquecemos que há um Deus no céu que pode mudar a nossa história. E às vezes nós esquecemos de falar para a luta que o nosso Deus que nós servimos, Ele é maior que o deserto, maior que os problemas, maior que a adversidade, maior que as lutas que você passa, no nome de Jesus. Jó reconhece a existência de Deus. No meio da prova, pastor, é fácil isso? Não é fácil, irmãos. Porque às vezes quando nós passamos pela luta, a tendência às vezes é até murmurar e a reclamar. E às vezes ainda fala assim: Senhor, eu sou crente, dou dízimo na igreja, aleluia, eu não aceito essa prova que eu estou passando. Aí vem a palavra: quem é você para dizer que você não aceita as provações de Deus? Já pensou se Jó falasse isso para Deus? Senhor, ele batesse o pé: eu sou íntegro, eu sou sincero, eu me desvio do mal, eu mantenho a minha integridade, eu não aceito essa prova. Mas Jó ficou em silêncio, aleluia, bendito o nome do Senhor. Veio as perdas, ele fica em silêncio, aleluia. Ele começa a perder tudo, veio a chaga no seu corpo mortal, ele não murmura contra Deus. Irmãos, quem não tem o Espírito Santo não consegue entender o agir de Deus. A mulher de Jó se levantou: tu ainda louva esse teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Mulher, tu fala como uma louca. Porque quem não tem o Espírito Santo não entende o agir de Deus, não entende as provações. E às vezes o irmão está passando pela prova: o irmão está em pecado, o irmão adulterou, está num deserto, passou pela prova, está passando pela prova. Nem tudo é porque a pessoa pecou.
Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de provar os seus filhos, os seus servos, no nome de Jesus. Não pensa você, eu vou me converter, vou aceitar a Cristo como Salvador, e agora tudo é mil maravilhas na minha vida. Você está enganado. É agora que vai aumentar as provações na tua vida, para Deus provar a tua fé, perseverança, sinceridade, fidelidade. Deus prova a sua igreja no nome de Jesus. Aí vem o que ele disse lá para a igreja de Filadélfia: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Bendito o nome do Senhor. Deus prova a igreja no meio da adversidade, no meio dos problemas. Bendito o nome do Senhor. E Jó, ele reconhece a existência de Deus. Vive Deus, Jó, em meio ao sofrimento. Jó estava amargurado, Jó estava quebrado, aleluia. Mas ele fala: eu creio que Deus vai me levantar da cinza. Eu creio que Deus vai virar a minha história. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Não há provação que Deus não possa solucionar. Não há problema que Ele não possa resolver. Nós servimos um Deus do impossível, que pode todas as coisas. Quem me entende, levante a sua mão e glorifique a Ele. Bendito é o nome daquele que vive para sempre. Quantos creem nesta noite, aleluia, que Deus vai virar a tua vida, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Está se vindando mais um ano, vai começar janeiro, aleluia. Eu já profetizo nesta noite, bendito o nome do Senhor, que você vai começar bem na presença de Deus. Você tem motivos para adorar, você tem motivos para glorificar. Você está vivo ainda, tem oxigênio nos teus pulmões, você está respirando, aleluia. Então levanta a mão e diga: Senhor, no meio do deserto tu me guardou, no meio da prova tu me guardou, aleluia. No momento da tribulação tu me sustentasse, no momento da pandemia tu guardou minha casa, minha família. Bendito o nome do Senhor. Deus é o Deus da virada, e Ele está aqui nesta noite. Não sei se você fez algum propósito com Deus, se você colocou algo na mão de Deus no término dessa campanha, mas se você crê naquilo que está sendo pregado nesta noite, aleluia, Deus é aquele que pode virar hoje, mudar a tua história. Pastor, o meu filho está nas drogas, ele arranca das drogas. O meu filho está desviado da igreja, ele traz como trouxe o filho pródigo. Bendito o nome do Senhor. Meu marido está nas drogas, no álcool, na bebida. Ei, irmãos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que muda a nossa vida. Ele é o Deus que muda a nossa história. E Ele está aqui nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus, que me entende, glorifique o nome do Senhor. João capítulo 3, verso 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aleluia. Mas aquele que não crer no Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus virá sobre ele. Ou seja, todo aquele que crer em Deus não só tem a vida eterna, mas tem todas as bênçãos que Deus promete na sua palavra. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, esse versículo de número aqui 3 me chama a atenção. Eu estou pregando sobre o homem que estava na prova. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu sei que não parece com a prova de Jó, é muito menor que a prova de Jó. Mas se Deus virou o cativeiro dele no capítulo 42 de Jó, que vai descrever aquilo que Deus fez na vida dele, é o mesmo Deus que pode virar o teu cativeiro, mudar a tua história, você voltar para a tua casa, colocar o pé na tua casa, sentir uma atmosfera diferenciada na tua casa e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. Deus tem poder ainda, aleluia, de te surpreender antes da virada do ano. Quem quer, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 3: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Jó pronuncia duas palavras de subimportância. Jó estava na cinza, Jó estava vivendo problemas diversos da sua vida, aleluia. Em nenhum momento ele esqueceu do Criador.
O que me chama a atenção é que havia alento em Jó. Mas Jó estava na prova. Uma pessoa na prova que nem Jó estava passando, a tendência é parar, desanimar, esfriar, deixar a igreja ir embora, até se desviar da presença de Deus. Mas Jó fala assim, amados, enquanto houver alento na minha vida. A palavra alento significa coragem. Olha só. Então Jó está dizendo assim: enquanto houver coragem em mim, eu creio no Deus que eu sirvo. Quem está me entendendo essa palavra? Enquanto houver coragem, eu vou continuar lutando, perseverando, caminhando, porque eu creio que um dia a minha vitória vai bater na minha porta. Quem está entendendo essa palavra? Pastor, mas eu não tenho mais coragem. Deus coloca coragem em você nesta noite, para você suportar as privações da vida. Bendito o nome do Senhor. Enquanto houver coragem, aleluia, bendito o nome do Senhor. Enquanto houver ânimo, porque alento também significa ânimo, significa coragem no meio da luta. Jó tem coragem, Jó tem ânimo e crê no Deus que pode mudar a sua história. Bendito o nome do Senhor. Será que no meio da luta você tem ânimo ainda? Será que no meio da adversidade você tem coragem para continuar caminhando tantas milhas ainda? Se lembra lá do profeta Elias, quando estava fugindo lá de Jezabel, que ele vai para o deserto de Beceba, se joga debaixo de um zimbro, aleluia, diz: Senhor, basta, não sou melhor que os meus pais, eu te peço a morte. Ele queria desistir, queria parar, pede a morte. Deus manda um anjo do céu, traz para o profeta pão e água. Rapaz, te alimenta, come e bebe, porque o caminho não terminou ainda, ou seja, nada parou, o caminho é longo para te prosseguir. Bendito o nome do Senhor. Deus está dizendo nesta noite para as pessoas aqui, que não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não seja vencido pela luta, aleluia. Diga para Satanás: Satanás, eu creio no Deus que eu sirvo. Bendito o nome do Senhor. Ei, irmão, Deus não te chamou para recuar não, querido. Ele não te deu um espírito de covardia, não. Ei, irmão, Ele te deu o Espírito Santo de fortaleza, que te impulsiona a caminhar, que pega na tua mão e te diz: ei, não para, não desista, porque eu sou contigo. Bendito o nome do Senhor. Se tu passares pelas águas, não vai te afogar. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Por quê? Porque eu estou no controle da tua vida. Bendito o nome de Deus. Deus não se agrada de quem desiste, de quem para, de quem questiona acerca de alguma coisa. Não, está passando pela luta, faça que nem Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Um dia ele vai se levantar, porque tem gente que sofre do imediatismo. Ele quer tudo para ontem, quer para já, quer agora. Bate o pé, chupetinha na boca, pepino, vai começar a chorar. Deus olha para você: oh, não aprendeu ainda. Precisa crescer, amadurecer, ter substância espiritual para que Deus te dê vitória, porque no meio da luta Deus dá vitória para a sua igreja. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Enquanto houver alento, enquanto houver coragem, enquanto houver ânimo na minha vida, eu estou na prova, mas eu creio que Ele vai se levantar para me dar vitória. Bendito o nome do Senhor. Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Diga: eu creio que Deus vai se levantar para mudar minha história, virar meu cativeiro, aleluia, e me abençoar no nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei qual é a prova que você está passando. O pastor Mike conhece você aqui aparentemente, mas lá dos bastidores é você e Deus. E às vezes tem gente que chega aqui, até expressa um sorriso que não é nem verdadeiro. O cabo está quebrado por dentro, esmiuçado, todo arrebentado, mas chega na porta da igreja, a paz do Senhor, com um sorriso no rosto. Mas ele está quebrado. Por que ele consegue fazer isso? Deus é o alento dele. Deus quem sustenta, quem fortalece, quem protege. Bendito o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, oh irmãos,
Quem está entendendo esta palavra? Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Deus está falando nesta noite: calma, não tenha pressa, espera mais um pouco, a vitória está chegando, a vitória vai bater na tua porta. Fulano, eu quero entrar. Se você não quer que ela entre, dê o endereço da minha casa, que ela vai bater lá. Pastor Dinara, eu quero entrar na tua casa. A vitória está chegando no nosso problema, que nós somos ansiosos demais. Agora imagina se Jó fosse ansioso, ele estava morto, morria. A ansiedade ia matar Jó, mas ele teve ânimo, ele teve coragem. Foi criticado pelos seus amigos: ó, está em pecado, te arrepende, pede perdão para Deus. Não é isso que acontece, irmão? A gente passa por uma prova, aí tem os apontadores, aliados de Satanás, porque quem aponta o defeito do outro é o capeta, é Satanás. Olha, irmão, está na prova, o irmão pecou, está dando tudo errado na vida dele. Olha, Deus jogou ele no leito. Nem tudo é o pecado. Às vezes Deus cria uma situação para chamar a nossa atenção, bendito o nome do Senhor. Ele cria uma situação para que possamos ter mais intimidade com Ele, bendito o nome do Senhor. Quem me entende esta palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. A primeira coisa que Jó fala: enquanto houver em mim alento, enquanto houver em mim ânimo, enquanto houver em mim, aleluia, coragem. Mas depois ele fala do sopro de Deus no seu nariz. Isso aqui é maravilhoso para nós. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Quando fala de sopro, fala de vida. Ou seja, Jó estava quebrado materialmente, aleluia, mas a alma de Jó estava de pé, bendito o nome do Senhor. Satanás pode quebrar a tua carne, aleluia, pode enfraquecer a tua carne, mas a tua alma precisa estar de pé, bendito o nome do Senhor. Porque quando a alma está de pé, a parte exterior é impactada pela alma, pela parte de dentro. Quem me entende essa palavra no nome de Jesus? Enquanto ouvir em mim alento e o sopro de Deus no meu nariz. Quando fala de sopro, fala de inspiração. Quando fala de sopro, fala de vida, aleluia. Quando fala de sopro, fala de alma, bendito o nome do Senhor nosso Deus. Eu meditando nesta palavra sobre o sopro de Deus, Deus me levou para Ezequiel capítulo 37. Deus pega Ezequiel e conduz ele a um cemitério que estava cheio de ossos. Os ossos eram sequíssimos. A palavra sequíssimo significa se decompondo em pó, bendito o nome do Senhor. Deus fala para o profeta Ezequiel: esses ossos podem viver. Ele reconhece primeiro a fragilidade dele e o poderio de Deus. Ele fala: Senhor, tu sabe, porque o poder está na tua mão. Ele diz: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra de Deus. E o texto fala que começou um reboliço no cemitério, ossos procurando os ossos, outro osso, e começou a se encaixar. E de repente já estava tudo encaixadinho, mas faltava carne, faltava pele. E veio a pele, veio os tendões, veio carne, começou a se formar um exército que estava jogado no vale, mas não tinha espírito, não tinha o fôlego. Quem está me entendendo? Não adianta só matéria. Nunca esqueça do que eu vou dizer para vocês. Não vale só a estética, não vale só a parte exterior, mas a interior, no nome de Jesus. E às vezes nós nos preocupamos muito com a parte de fora, com a estética, com a beleza, com a parte exterior, mas isso não é tudo, aleluia. Porque às vezes a carne está legal, está esbelta, bendito o nome do Senhor, mas a alma está quebrada e precisando de um refrigério urgente no nome de Jesus. Tem muita gente hoje que aparentemente está bem, mas às vezes a alma está amargurada, a alma está quebrada, e ela precisa urgente do refrigério de Deus. Deus fala: Ezequiel, agora profetiza aos
Espírito, para que venha dos quatro ventos e diga: ó Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos, bendito o nome do Senhor. Quando ele começa a soprar naqueles ossos, irmãos, eles começaram a se levantar, foram recebendo o fôlego, o sopro de Deus naquele cemitério. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Esse Deus está aqui nesta noite. O mesmo Deus que agiu na vida de Jó, o mesmo Deus que sustentou Jó no meio da adversidade, Ele está aqui nesta noite para mudar a tua história, para virar o teu cativeiro, aleluia, para virar a tua vida e dizer: só o Senhor é Deus, bendito o nome do Senhor. Sopro de Deus, amados, fala de vida. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, do pó da terra, desenhou boneco na terra, fez os membros exteriores e interiores do boneco. Depois que estava tudo pronto, não havia vida naquele boneco. E diz a palavra de Deus que Deus, ele sopra nas narinas de Adão, e ele passa a ser o que? Alma vivente, bendito o nome do Senhor. O sopro de Deus restaura, o sopro de Deus gera vida, bendito o nome do Senhor. E quem me entende, levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite maravilhosa, no nome de Jesus. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Quantos creem que Deus está aqui? Você começou essa campanha, não sei como foi, não sei o que Deus falou para você, mas nessa noite Deus quer te dar ânimo, Deus quer te dar coragem no meio da adversidade. Deus quer fortalecer a tua vida, bendito o nome do Senhor, aleluia. Não desista porque está passando pela prova, porque as provações nos fortalecem, as provações nos aproximam de Deus, as provações nos enchem da glória e da presença do Altíssimo. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. Fique de pé nesta noite comigo no nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Levante a sua mão. Quantos precisam nessa noite de ânimo e de coragem? Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de ânimo, preciso de alento para minha alma. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Jó manteve a fé e não desistiu. A fé é o combustível que move o crente. A fé é o combustível que sustenta o crente. Aleluia. Hebreus capítulo 11 diz que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Jó sustentou a sua fé no meio da luta. Por quê? Porque ele creu no Deus que iria virar o seu cativeiro. Jó manteve o seu caráter em meio ao sofrimento e não desistiu. E o mesmo Deus de Jó, ele está aqui nesta noite. Quem crê? Quem crê que ele está aqui? Só levanta a mão quem crê, quem acredita. O Deus que nós servimos, ele é imutável, ele não muda. Quem está me entendendo? Pastor, ore por mim nesta noite. Se você quiser dar mais uns passos aqui na frente, eu oro por você. Pastor, preciso de ânimo, preciso de alento. Aleluia. Ore pela minha família, lá na minha casa não está nada bem. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Se você precisa de oração, venha, não tenha vergonha, mas venha crendo no sobrenatural de Deus para a tua vida. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. Eu quero orar nesta noite pela tua família, pela tua casa, para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, em o nome de Jesus. Ninguém precisa de oração, ninguém precisa de oração, está todo mundo forte. Cadê o DJ do som? Eu quero orar pela tua casa.
pela tua família. Deus está falando no meu coração. Ora pelas famílias dessa igreja. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jó, ele teve todos os motivos para ele parar. Ele teve todos os motivos para ele desistir. Ele teve todos os motivos para ele murmurar na face de Deus, dizer: Senhor, eu não quero mais